Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Nós estamos aqui iniciando o nosso dia, iniciando a nossa semana com a oração da manhã. Na nossa oração da manhã nós rezamos o nosso Ângelus a fim de consagrarmos a nossa vida, consagrarmos o nosso dia, a nossa semana a Jesus Cristo, imitando a Virgem Maria, rezando como a Virgem Maria, dizendo: eis aqui nós, os seus escravos, faça-se em nós conforme a vossa palavra. É assim que nós nos submetemos à vontade de Deus. E claro, fazemos isso auxiliados pela palavra do Senhor, auxiliados pelo Evangelho do dia. Irmão, certa vez, o Senhor Jesus Cristo, como você bem sabe, disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O convite de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, ele nos implica alguns passos a ser seguidos. Por exemplo, aquilo que é mais básico, nós precisamos saber quem que é Jesus e o que Jesus fez. Isso é necessário, irmãos, para que os nossos olhos, os nossos corações se abram à autoridade de Jesus Cristo. Quando nós temos essa consciência, quando o Espírito Santo nos convence dessa verdade, de quem é Jesus Cristo, quando nós começamos a meditar a vida de Jesus Cristo, nós entendemos, de certa forma, a sua autoridade. Nós começamos a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós começamos a entender que Jesus é Deus, é nosso Senhor, é nosso Salvador. E aí, dessa forma, não tem como nós contestarmos muito a instrução que o Senhor nos dá. Aprendei de mim. Ué, mas de mim quem? De Jesus, nosso Salvador, de nosso Deus, daquele que é perfeito, daquele que tudo faz, que tudo realiza. E aí, irmãos, como nós somos chamados a participar dessa pedagogia de Jesus, da escola de Jesus, para o nosso maior proveito, para que nós sejamos bons alunos, é bom que nós nos comportemos como verdadeiras crianças. A criança, ela aprende muito pela imitação. É assim para andar, é assim para falar, por exemplo. À medida em que as crianças vão crescendo, elas vão aumentando ali o seu vocabulário com as palavras que ouvem, por exemplo.
Elas vão ouvindo aquele som, vão escutando aquelas palavras que os pais, que os mais próximos vão falando no dia a dia, e aos poucos vão tentando imitar, vão tentando reproduzir aqueles sons. Aqueles sons são observados e aos poucos vão sendo reproduzidos pelas crianças. E não só com as palavras, mas os costumes, as expressões regionais, o sotaque, o jeito de falar. E aí, à medida em que a criança vai crescendo, até mesmo os gestos, ela começa a pegar os gestos, né, dos seus mais próximos, dos seus familiares. E pouco a pouco, né, tudo aquilo que a criança vai observando vai sendo incorporado por ela. E dessa forma, elas aprendem. Aprendem aquilo que observam e vão absorvendo todo tipo de informação que elas observam. E aí, dito isso, amados, é um bom começo para que nós, né, nos deixemos ensinar por Jesus Cristo. Que nós sejamos seus imitadores. Assim como a criança imita seus pais, assim como a criança começa a aprender imitando aquilo que os adultos fazem ao seu redor, nós comecemos a aprender de nosso Senhor Jesus Cristo sendo seus imitadores. E aí, primeiro, pela palavra. Ao escutarmos o que nos diz nosso Senhor, e mais do que isso, ao nos acostumarmos com a sua voz, com a sua doce voz. Quando isso vai acontecendo em nós, assim como é com a criança vai se acostumando com as palavras que ela escuta, né, com aquele vocabulário novo e vai tentando reproduzir, mas ela se acostuma também com a voz da mãe, com a voz do pai, isso desde o seu ventre. Depois ela só começa a relacionar com a imagem que ela vê. Quando ela sai, né, do útero, da barriga, quando ela vem ao mundo, ela começa a relacionar aquilo que ela escuta, as vozes que ela já estava acostumada a escutar, com o que ela começa a ver. Ela começa a escutar, ela começa a saber que aquela voz familiar da mãe vem daquela pessoa, vem daquela mulher. Ela começa a observar que a voz familiar que ela escuta do pai, que fala ali na sua barriga, é daquele rapaz. Isso vai acontecendo conosco à medida em que nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos atentamos ao conteúdo da mensagem de Jesus Cristo, que é o amor, e também quando nós nos acostumamos com o falar de Jesus, com a voz de Jesus Cristo. Quando nós escutamos o que o Senhor diz e quando nós nos acostumamos com a sua voz, com o seu ensinamento, com a sua doce maneira de falar, de se dirigir a nós, o próprio ensinamento de Jesus, a mensagem de Jesus Cristo, a caridade, o amor, que é o conteúdo da palavra de Deus, vai se impregnando em nossa alma, vai nos modelando. Aos poucos nós vamos, de fato, ali vivendo a palavra de Deus, imitando aquilo que nós ouvimos e sendo ao mesmo tempo afetados pela força da palavra de Deus. Como nós já sabemos, a palavra de Deus realiza uma obra em nós, ela é operativa, ela faz acontecer. Então, da mesma forma como uma criança aprende aquilo que ouve, aprende também considerando quem fala, porque ela começa a confiar naquelas vozes mais familiares, ela tem mais confiança, mais coragem, né, de se afeiçoar à voz da mãe, à voz do pai. Da mesma forma acontece conosco, quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus. Só que a criança, ela não observa só aquilo que ela escuta, ela observa também com os olhos. Ela observa aquilo que ela vê. A criança imita aquilo que vê. Assim, amados, é preciso que nós também tenhamos os olhos fixos, os olhos atentos, os olhos fixados em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu digo sobretudo no Santíssimo Sacramento. Você que já acompanha o Flores da Eucaristia sabe do que eu estou falando. São Pedro Julião já nos alertou isso várias vezes. Os benefícios que nós temos quando nós contemplamos a hóstia consagrada, quando nós avistamos, quando nós colocamos os olhos no Santíssimo Sacramento. E o Evangelho de hoje nos traz a seguinte frase de Jesus que nos ajuda também a compreender todo esse movimento da pedagogia de Jesus, daquilo que nós podemos aprender do Senhor. Jesus Cristo diz o seguinte, Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Nós continuamos no capítulo 9. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo aqui ele está condenando a soberba, condenando a vanglória, a vaidade, né, a avareza, está condenando o sentimento de grandeza. Quem se gloria de si mesmo, irmãos, deixa de reconhecer os méritos da graça de Deus na própria vida. E mais do que isso, é como se ao
acharmos que nós temos o controle, ou que tudo depende de nós, que está nas nossas mãos o sucesso e o insucesso, a vitória ou a derrota, quando nós consideramos que nós não somos dependentes de Deus, quando nós consideramos que sozinhos nós podemos caminhar nessa terra, é como se nós estivéssemos nos apropriando de um sucesso alheio. É como se nós estivéssemos roubando o sucesso de Deus, os méritos de Deus na nossa vida. Tem uma frase que eu não sei nem exatamente assim, eu não me lembro a frase na íntegra e também não me lembro quem é o autor, peço perdão, mas eu acho que foi Santo Agostinho, que diz mais ou menos o seguinte, que o homem não é bom por si mesmo, e aquilo que há de bom no homem foi Deus quem fez. Então, se há alguma coisa de bom em nós, foi Deus quem fez, é obra do Senhor. Quando nós achamos que nós somos a razão do sucesso, a razão da vitória, nós estamos desconsiderando isso. Nós estamos desconsiderando que aquilo que é bom em nós, aquilo que é virtude em nós, é de fato do Senhor. E nós estamos roubando isso para nós. Não, depende de mim. Eu sou bom. Eu sou bom, eu sou grande. Não, não é assim. E aí, quando nós escutamos essa palavra de Jesus, quando eu escutei essa palavra, logo eu pensei naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo viveu. Lá na sua kenosis, no seu esvaziamento, no esvaziamento de sua glória. Quando Jesus não se aprisionou no seu ser divino, nos diz São Paulo na carta aos Filipenses. E aí, não só na sua kenosis, não só na sua encarnação, mas também na Eucaristia. E aí eu volto a fazer o ponto de ligação com a contemplação eucarística. Irmãos, quem dentre nós, dentro da igreja, quem no universo é o maior de todos? É Deus, é Jesus Cristo. Como nos diz o salmista, a sua grandeza é indizível. Então Deus é o maior. Não há nada que se compare em grandeza ao Senhor nosso Deus. Não há nada. Agora, da mesma forma, se Deus é o maior, se nós reconhecemos isso, quem dentre nós, amados, é que se fez o menor? O mesmo Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo. O maior é aquele que também se fez menor. E aí basta olharmos para o Santíssimo Sacramento. Olharmos de fato mesmo, olharmos com o sentido da visão, olharmos com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos corporais, olharmos para a hóstia consagrada. A hóstia santa, em grandeza, em tamanho, é menor do que um ser humano qualquer. É menor, cabe nas nossas mãos, cabe na nossa boca. Então o tamanho da hóstia já nos mostra isso. Jesus se fez menor, inclusive no tamanho, a nós. Inclusive no tamanho. E mais do que isso, porque se nós tomarmos todas as criaturas feitas por Deus, criadas por Deus, o homem é que tem a maior dignidade. O homem está acima das outras criaturas. Então, se nós pensarmos nas criaturas inanimadas, elas estão abaixo. As coisas estão abaixo, inclusive os alimentos. Os alimentos, claro, têm a sua importância para nós não estamos falando disso. Mas os alimentos estão, dentre as criaturas, numa escala de dignidade menor que o homem. Logo, o pão e o vinho, em escala de dignidade, são menores que o homem. O homem é mais digno do que qualquer outra criatura. Está inclusive em um dos salmos, pouco abaixo dos anjos, o Senhor nos fez. Então a nossa dignidade é maior do que a dignidade das outras criaturas. E ainda assim, nosso Senhor Jesus Cristo resolveu vir até nós em uma criatura que é menor, em um alimento, no pão e no vinho. Jesus Cristo, ele decide se fazer no pão e no vinho. E aí, quando nós contemplamos a divina vítima eucarística, quando nós vemos com os nossos olhos, com os nossos próprios olhos, contemplamos diante de nós a grandeza em pequenez. A grandeza que se fez miséria, que se fez pequeno, que se fez comida, que se fez alimento. O maior desde sempre se fez menor. E tão menor, irmãos, tão menor, meus amados irmãos, que ele cabe na nossa pequenez, na nossa miséria, na nossa pobreza. Jesus se fez tão pequeno que cabe na nossa pequenez. E ali na Eucaristia, aquilo que o próprio Senhor nos disse no Evangelho se faz visível. De fato, o menor é o maior. Por isso, irmãos, observemos Jesus Cristo e ouçamos o que ele diz.
Sejamos pequenos como ele se fez, porque de fato nós somos pequenos. É um reconhecimento da própria realidade. E sigamos as suas instruções, que confirmam a ação do próprio Senhor Jesus Cristo. Sejamos menores como crianças. A criança não só nos serve de modelo de aprendiz, de alunos ideais, daqueles que são ensinados com facilidade. Não é só isso. A criança é também para nós a imagem da simplicidade, da pureza e, eu insisto, a imagem da pequenez. São Cirilo nos ajuda a compreender isso, a compreender o que o Evangelho de hoje nos pede, a compreender como devemos ser menores, como devemos ser crianças, como devemos imitar a Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: uma criança tem uma mente pura e um coração sem manchas, e permanece na simplicidade de pensamento. Então a criança ela tem a simplicidade, a pureza já em si. Ela não corteja honrarias, nem conhece os limites do poder de cada um, nem evita parecer inferior aos outros, não tendo morosidade em sua mente ou coração. Então a criança, ela não sabe quem é grande, ela não sabe quem é rei, quem é governante, quem é presidente, quem tem importância, quem não tem. Ela não sabe, então ela não deseja isso para ela. E mais do que isso, a criança ela não se incomoda em ser inferior, porque de fato ela sabe que ela é uma criança. Não faz parte da preocupação da criança esse tipo de coisa. Não faz parte. Assim o Senhor as abraça e as ama, e as considera dignas de estar perto dele, como aqueles que escolhem provar as coisas que lhe pertencem. Pois ele diz, o Senhor diz: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Amados, vivamos na simplicidade de coração. Vivamos como crianças. Vivamos na imitação de Cristo Jesus, que assim nós permaneceremos perto do Senhor. A Virgem Maria fez isso e pode nos auxiliar, pode ser a nossa medianeira, nessa nossa luta para sermos pequenos, para reconhecermos as nossas próprias condições, a condição decaída a que somos submetidos, mas reconhecermos também a grandeza de Deus e a sua graça que nos salva e nos liberta sempre. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe o seu joinha, compartilhe, também deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Você nos ajuda demais dessa forma. Lembrando que ao meio-dia temos oração por nós, pelos nossos pecados, pelos pecadores, oração da coroinha de Nossa Senhora da Consolação. E à noite temos também o Flores da Eucaristia, tá certo? Fiquem com Deus e até logo mais, se Deus quiser.